foi 6 de dezembro de 2021. Nós reunimos aqui mesmo nessa escola, né? Ali tem o registro daquela reunião. E aí, lá naquela oficina, eu apresentei aqui o que já tinha sido feito até aquele momento, né? Que era um momento assim, de diagnóstico, de saber como que está o município em relação a resíduos sólidos, certo? Então eu apresentei toda a caracterização do município, eu apresentei sobre caracterização de resíduos sólidos, bem a fase inicial, né, mesmo do plano. Apresentei também uma ação importante que foi feita no município, que foi uma pesquisa de opinião, né, com várias perguntas, né, uma delas aí, só para lembrar, né, se a população sentia falta de algum serviço relacionado a resíduos sólidos. E aí, em cada reunião de cada região, apresentei as respostas específicas lá daquela região. É só dando uma lembrando aqui o que a gente já fez. Bom, e aí, com o resultado daquela oficina, né, envolvendo a população e os documentos que eu tinha sido trabalhando, a gente conseguiu dar continuação. Então a gente fez o que a gente chama, depois daquela oficina, o que a gente chama de prognóstico, né, como se a gente fosse numa consulta. Quando você vai na consulta, o médico faz um diagnóstico, saber como que você está, né, se está bem, se está mal, então faz os exames e tal. Depois disso aí, né, ele vai te dar um tratamento, né, que é um prognóstico, para ver como que você vai fazer para melhorar. Então nós fizemos um prognóstico, né, dos serviços de limpeza urbana, que a gente chama de produto 2, e o produto 3, a gente definiu alguns programas, não está meio... alguns programas relacionados aí toda a questão da gestão de resíduos sólidos. Então eu vou falar assim, de maneira bem resumida, desses dois produtos, né, que não é exatamente o objetivo de hoje. Na reunião de hoje a gente vai falar sobre emergências, contingências na gestão de resíduos sólidos, mas para chegar aqui eu preciso mostrar para vocês como que nós chegamos, tá? Bom, o primeiro produto, né, de diagnóstico, de prognóstico, ele é assim, indispensável, porque fazendo aí a analogia lá com o médico, se você vai no médico, ele só fala o que você tem e ele não te fala o próximo passo, do prognóstico, você vai ficar com o negócio pela metade, né? Então, assim, o prognóstico é indispensável aí para quê? Para o município tomar as decisões, lembrando que o horizonte do plano são 20 anos, né, que a legislação exige. Então, o prognóstico mostra como que o município vai definir aí o curso, né, ao longo desses 20 anos do plano de gestão de resíduos sólidos. Aqui no caso, alguns exemplos que eu vou trazer para vocês, mais para frente eu vou mostrar se alguém tiver interesse em acessar esses produtos, né, ele está disponível na página da prefeitura. Aqui, o foco está meio ruim ali, mas um exemplo, né, do que tem nesse prognóstico. Ações relacionadas ali a resíduos do serviço de saneamento. O que é isso? O serviço que a Copasa presta, né, de tratamento de água, tratamento de esgoto, a gente identificou que ações que eram necessárias por parte do município e fez uma proposta, né, do que fazer naquelas ações e definiu uma meta. Né? Ali no caso tem metas de curto prazo ali, até 3 anos após a ampliação. Agora, uma mais próxima aqui da população, essa aqui, por exemplo, ela saiu das oficinas. Né? Por isso que é importante a participação, que essa aqui, por exemplo, né, de gerenciar e ampliar o serviço de coleta de resíduos. Foi uma demanda da população. Então, quando a gente fez as oficinas e anotou determinado local, a frequência estava ruim, né? A quantidade de dias que passava o caminhão na região estava ruim, isso gerou, né, uma proposta de ação para o município, por exemplo, de aumentar a frequência de caminhões, frequência de varrição. O serviço de varrição está ruim no meu bairro, né?
capina, cada um daqueles componentes da limpeza urbana, a gente foi ouvindo, coletando as necessidades, e isso transformou então, né, numa ação dentro do plano. Essa aqui, por exemplo, de melhoria da coleta, a gente pode dizer que ela já está em andamento antes do plano. A prefeitura já identificou a necessidade, já viu esse resultado da discussão do plano de gerenciamento e já tem hoje uma licitação em andamento, né, para esse serviço aí de coleta, né, mecanizada. Já aconteceu a licitação. Já aconteceu a licitação. Eu vou mostrar aqui no print, só para chamar se alguém tiver interesse onde que está. Mas mostrando aqui que isso surgiu das oficinas, né, o pessoal apontou a necessidade, nós apontamos no documento, a prefeitura já estava sabendo e já deu andamento mesmo antes do plano, né, encerrar. Essa aqui, não dá para ler ali, porque a gente colocou naquele. Se alguém souber como é que muda o foco aqui pelo controle remoto, alguém sabe? Não. Às vezes no computador você não consegue aproximar, não? Pegar no notebook? É lá. O foco é lá. Consegue não. Pode voltar. Bom, mas aqui é uma ação que a população, por exemplo, apontava assim, que tinha dificuldade em relação à coleta. Às vezes a população apresentava uma demanda assim, que o caminhão não passou aqui na minha rua. Aí ligavam para a prefeitura reclamando, a prefeitura tomava as providências para saber, falou, passou. Então assim, em todas as regiões isso foi apontado, né? Essa dificuldade, né? Às vezes a população apontava uma coisa e na hora de levantar a informação, às vezes o caminhão não tinha passado, às vezes o caminhão passou e a pessoa não viu. Então a gente propôs uma ação, né, de implantar um sistema de acompanhamento online da frota. Essa é uma ação que está proposta dentro do plano, atendendo o que a população solicitou. O último programa, assim, resumindo, né, esse produto, relacionado a programa de educação ambiental. Essa também é uma exigência da legislação federal, né, que precisa ter um programa de educação ambiental estruturado dentro do município. Então, o que a gente propôs foi dividir alguns públicos, né, por exemplo, um programa de educação ambiental para servidores públicos, né, de Santana do Paraíso, ele tem um enfoque diferente do programa de educação ambiental para a população, né? Então a gente dividiu isso aí, cada público, né, que nós identificamos, a escola, por exemplo, que eles a população escolar, né, de instituições de ensino público em todos os níveis, definimos esses públicos e colocamos alguns projetos, né, por exemplo, para a população, aquela terceira, moradores das regiões. Então, os projetos de educação ambiental, eles vão tratar da limpeza urbana, coleta seletiva, resíduos especiais, logística reversa. E a gente distribuiu todos esses programas ao longo do ano, que é aquela segunda lá em cima. Então tem janeiro até dezembro, em cada mês, algumas ações propostas e atividades propostas para esses públicos. Certo? Deixa eu só te falar só um negócio aí. Você vai fechar essa parte aí. Claro. Em relação à coleta seletiva, eu nunca vi, assim, até o momento, eu não vi o caminhão deixar de passar nos horários que estavam dentro do cronograma, não. A única coisa que eu vejo é que às vezes a pessoa que está pegando o lixo lá, ela vem, raspa o lixo e despeja aqui. Na hora que ele vai sair, aquele lixo que pegou, se tiver uma sacola que rasgou, ele larga ele no meio da rua. Então é a única A coisa... coleta seletiva? Não, coleta de lixo normal. Tá. A coleta seletiva, às vezes eles não passam. Tem dia que eles não passam na rua. Então lá em casa a gente tem esse hábito de deixar tudo separado. Porque a gente sabe a importância da coleta seletiva e da proteção do meio ambiente. Então às vezes eles não passam. Às vezes eles passam na parte de baixo, não passam na parte de cima. Então às vezes a gente tem que ligar. Ou se a gente ligou para avisar que a gente tinha passado, eles voltaram e pegaram. Então, um erro que eles têm da coleta seletiva é que às vezes não passa. Tem rua que eles não passam. Às vezes tem dia que passa, tem dia que não passa. Com relação ao lixo, o outro lixo,
O único defeito que tem é isso. Que às vezes na hora de Rasga a coletar, sacola e eles não pegam, mas eles passam no horário certo. E todo horário que está determinado lá eles passam, até hoje eu não vi não. entendi. Então, agora, com relação à coleta seletiva, às vezes deixa a desejar. Estou te falando que eu moro ali, o que eu observo, às vezes fica lá em casa 2 semanas sem recolher. Porque se não recolher, a gente guarda, para não deixar na rua. Aí o caminhão que pega aqui, a parte dele aqui, não pega. Sim. O cara no outro dia, minha mulher brigou, cara, disse, você vai levar, porque eu não tenho onde eu pôr mais. Aí ele pegou, jogou dentro do caminhão e levou. Então, assim, a coleta seletiva é importante e precisa melhorar. Não está legal. Tá? Isso mais no meu Das bairro. ações que a gente colocou, a gente tem algumas ações também relacionadas à melhoria, né? Da coleta seletiva. E assim, gente, tudo que você propõe num programa desse custa recurso, né? E aí, então, é aquele outro produto, né? Que a gente chama de produto 4, que é onde a gente define aí os programas e os planos de investimento, tá? Então, para todas aquelas ações lá, né, para ação de curto prazo, que é o quê? 3 anos, lembrando que o plano são 20 anos, né? Então tem curto prazo, médio, longo, quer dizer, longo prazo vai terminar lá nos 20 anos, certo? A gente estabeleceu, então, 5 objetivos, e esses objetivos estão relacionados a cada programa dentro do plano. Vou explicitar aqui um pouquinho. Agora que não consegue entender, né? Mas ali, assim, cada objetivo desse aqui, né, por exemplo, desenvolver, o que eu acabei de falar, desenvolver e executar programas de educação ambiental, junto aos servidores do setor e comunidades em geral. É um objetivo. Ele foi para quê? Dentro do programa de educação ambiental. Né? Expandir e adequar o sistema de limpeza urbana. Então eu acabei de falar, a melhoria das rotas, né, a ampliação das rotas, melhoria das equipes, né, de outros serviços, foi um programa específico. Aqui estava indicando esses programas aqui. E aí, cada meta dessa gerou um orçamento, é claro que não é um orçamento executivo, né? Porque plano, você faz um orçamento previsto, né? Você precisa de um projeto para aí sim você definir o custo total. Mas, por exemplo, aquela demanda lá de saber definir se o caminhão passou, não passou, onde que ele passou, que nós fizemos uma proposta de implantação de um sistema que já existe em várias cidades, de acompanhamento da rota do caminhão. Né? A gente consultou licitações que já aconteceram, o sistema de compra do governo, de Minas, né? E aí a gente chegou numa proposta, né, de um valor para a prefeitura. Essa aqui, por exemplo, que é a ação lá de melhoria do sistema de coleta. Nós dimensionamos, né, de acordo com os dados que a gente tem, que a prefeitura passou, e aí faz a proposta de aumentar, comprar 2 caminhões, motorista para o caminhão, né, coletor para o caminhão, tudo isso que chega no valor final, né, esse que eu sei de cor, sei nada, não sei, quase 8 milhões, né, que custa essa equipe, né, ao longo desses 20 anos. Então, assim, para cada ação dessa, a gente fez e no final a gente indicou as fontes de receita, né? Porque são várias fontes. Né? Tem a própria Renova, né? Que é uma fonte recente, os bancos de desenvolvimento, o IDMG, inclusive, que acompanha, né, esse projeto, fonte estadual, o governo de Minas tem ali 2 identificadas, e própria receita da prefeitura também. Né? Então, assim, o que indica no plano não é que a prefeitura vai arcar com todos os custos, está mostrando para ela onde ela pode ir atrás dos custos, né, do recurso para implantar. Aqui, só para mostrar, no site da prefeitura tem aí as informações sobre as licitações, né? Essa aqui é sobre a serviço de coleta e transporte, e essa aqui é sobre as equipes, né, de capina, roçada, caiação de meio-fio, então que elas estão em andamento ainda, né? E no
No site da prefeitura, eu mostrei aqui de forma mais resumida, óbvio, né? Mas no site da prefeitura o plano está lá disponível. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde entra ainda nesse projeto ou ainda não chegou nessa etapa ainda do intuito? Então, em todo o plano, o intuito está sendo tratado. Durante todo o plano. Lá naquela primeira etapa lá da oficina que eu falei, por exemplo, a gente identificou onde tem os pontos, como isso é dinâmico. Agora, no final do ano, o pessoal da prefeitura passou mais pontos, né, que foram mapeados, e tem proposta de solução, né, dessa questão do resíduo de construção civil, né, ao longo do plano todo. Não sei se eu passei, se eu fui em Valadares, eu vi um sistema lá que eles fazem isso e tem local de E ecoponto. Isso. Está sendo proposto aqui também, tem vários pontos sendo propostos, e parece que a prefeitura está até agora com tem uma discussão já de ecoponto em andamento, não tem? Tem uma conversa. Assim, tudo isso em função desse movimento do plano. Porque eu estou falando como morador, tá? Sim. O que ocorre? A gente vê, eu sou uma pessoa, eu chego para a pessoa e falo. Claro. Se eu ver um trem errado, eu chego e falo. Nem Claro. xinga, eu não estou nem bem. O que ocorre? Que eu vejo hoje, por exemplo, no meu bairro, o cara tira um entulho, ele joga ele no beirado da rua, a chuva vem, vai empurrando ele para a chuva, ele vai para quê? Para dentro da rede de esgoto. A água vai levando ele. A hora que ele topa, quem que é culpado? A prefeitura. Aí ele tira uma terra, como é mais íngreme, um bairro, o que acontece? Eles vão jogando na beirada da chuva aí, tinha tomando banho debaixo de chuva, a terra na rua vai embora para a rede de esgoto, para a rede fluvial. Aí eu rede de esgoto fluvial, o que ocorre? Isso é um problema para a prefeitura, que vai entupir, vai dar problema para todo mundo do bairro. Você fala que a pessoa vai assim, mas você está puxando o saco da prefeitura, que a prefeitura tem que ter um sistema desse técnico. É sim. Aí eu citei há muitos anos que eles estão tentando fazer esse projeto, agora ainda bem que estão no papel, parabéns. No plano tem essa discussão, essa proposta de implantação dos ecopontos. Você colocou aí sobre o qual está falando, que a prefeitura tem discussão e deve implantar agora, o chamado aí o catatrem. O catatrem também, né? Que está sendo discutido, vai implantar esse ano ainda, a programação dos caminhões. De grandes volumes, pegar né? os volumes de sofá-velho, guarda-roupa, está sendo implantado agora. E tem essa discussão que aí está no plano, Já está no plano. pontos. Nós até aprovamos um projeto ali específico para isso. Já foi aprovado para colocar esse. Inclusive com custos, né? Quanto vai custar isso? Está dentro do plano já. O que eu acho importante isso aí, assim, estou falando como cidadão, que a prefeitura também fiscalize, porque Sim. às vezes a pessoa, você monta um projeto desse, bacana, na data X de cada mês, de cada semana, vai passar o caminhão no seu bairro fazendo essa coleta. Por exemplo, o que ocorre? Se pegar, o cara jogou fora do dia, jogou lá na rua, né, você chega, tem um pedaço de sofá, tem uma cadeira jogada lá. Peraí, de onde veio isso? Fiscalização multar o cara. Eu sou a favor. A gente coloca, inclusive, a necessidade de melhoria de equipe, de fiscalização. Porque e se não fizer isso, não funciona. Eu lembro em Ipatinga, na época de ferramenta, eles fez um trabalho sobre isso. Ipatinga foi uma das melhores cidades do Brasil para se viver de limpeza. Então, infelizmente, eu quero tirar uma terra, vai lá na prefeitura, pega uma licença para tirar a terra. Se não fizer assim, não funciona. Bom, gente, aí nós chegamos no ponto da discussão, né, do produto que a gente está agora, que é relacionado a questões de monitoramento e o que vai acontecer, né, com o sistema todo de limpeza urbana quando tiver alguma emergência, por exemplo, ou alguma contingência. Primeiro, qual que é a diferença disso aí? Né? Emergência é se tiver algum acidente, por exemplo, né, que você tem que tomar alguma medida mais imediata. Quando a gente fala de contingência, é coisa que você pode planejar para que não aconteça. Por exemplo, manutenção de máquinas, né? Programa de ocupacional dos trabalhadores, né? Para não ter fadiga. Então isso é o que a gente chama de contingência. Tá? E para cada ação dessa que a gente está colocando, a gente tem um programa de monitoramento, né? Indicando para a prefeitura o que ela deve monitorar, o que vai acontecer.
E aí, qual que é o objetivo dessas oficinas que nós estamos começando agora? É ouvir a população. A gente está com uma lista inicial, né, de situações que a gente entende que pode gerar alguma dificuldade na gestão do resíduo sólido, né? Desde a varrição, capina, coleta, transporte, né, até a disposição, e a gente ouvir a população, né? Se tem alguma sugestão, se tem alguma situação que a gente não fez previsão, né? Então, eu vou voltar nessa lista aqui, na hora que a gente for conversar. A gente listou as situações que a gente inicialmente entende aí que podem causar problemas na gestão do resíduo sólido, né? E a gente faz o quê? Pega ali a ocorrência, por exemplo, acidente com o trabalhador. Se ocorrer acidente, né, com a equipe, né, uma equipe de varrição, por exemplo, o município tem que estar preparado, né, do que fazer para que essa situação de emergência aí não atrapalhe, não deixe o serviço sem ser atendido, né? E aí a gente propõe aí algumas ações para serem feitas. Paralisação do serviço de varrição, por exemplo, capina, roçada e poda. Por que o serviço desse pode paralisar? Por exemplo, o pessoal pode estar em greve, né? Esse é um motivo, né? Tem outros. Então a gente pensa em todas as situações relacionadas a essa ocorrência, por exemplo, e propõe ali algumas medidas no município. Então, o que a gente... São dois momentos que a gente vai ter aqui de discussão com a população. O primeiro é em relação a essas ações aqui. Eu vou voltar naquela lista. Quais são os problemas que nós identificamos aqui que pode, né, de contingência ou de emergência? Paralisação do serviço de coleta, convencional e seletivo. Ocorrência de avaria e falha mecânica, né, máquinas, caminhões. Ocorrência de acidente de trabalho, greve de funcionário, disposição inadequada de resíduos sólidos, que possa causar potencial contaminação tanto da população quanto no meio ambiente. Né? Boa tarde hoje, né? Paralisação do funcionamento do aterro. O aterro não é operado pela prefeitura, mas a prefeitura depende dele para dispor os seus resíduos. Né? Se por um motivo qualquer o aterro parar de funcionar, né? Que não cabe discutir aqui agora. O que fazer? Né? Ocorrência de eventos climáticos que impeçam aí chuva. Tem chuva demais e aí o caminhão não consegue chegar em determinado lugar. Ou a equipe de varrição não vai ter como atuar. Então são essas situações, né? Incêndio ou outros eventos imprevisíveis nas dependências utilizadas pelo setor de resíduos, né? Onde guarda o caminhão, onde a equipe de varrição, né, vai trabalhar. Demora na obtenção de licença no caso do aterro, que não é uma obrigação do município, mas o município precisa estar preparado para isso. Fala da infraestrutura de transporte, por exemplo, estrada, quebra de ponte, né? Abertura para rede de esgoto, de água, por exemplo. O que fazer quando isso acontecer? E acidentes naturais. Então, assim, o primeiro momento aqui de troca com a população é ouvir de vocês, se vocês têm aí, né, sugestão, ideia, vivência, né, já mora há muito tempo aqui. Teve uma época que nós ficamos sem o serviço de limpeza urbana, aí de uma forma mais ampla, né, por determinado motivo, para a gente anotar, né, e avaliar a inserção aí no plano ou não. Eu acho que, na minha opinião, tá? Eu acho que essa fase que está fazendo aqui dentro de Santana do Paraíso, tá? Falar que a sociedade de Santana do Paraíso são muito despreocupados. A gente roda esse paraíso inteiro, no canto a canto do paraíso do ano. O povo não tem preocupação. Sabe reclamar, mas não sabe cuidar e não sabe agir. Esse planejamento, para que você consiga abranger bastante área, você ter um diagnóstico mais preciso, teria que ser bairro por bairro, porque a população não tem opinião. Nós vamos fazer. Infelizmente não tem. Então, assim,
Na hora que estiver pronto e você colocar para funcionar, vai começar as críticas, vai começar nos grupos aquela palavra, mas ninguém participa. Nós vamos fazer oficinas em todas as regiões, sabe? Tem de hoje até sábado, e a semana que vem terça e quarta. Então a gente faz em todas as regiões administrativas que a prefeitura definiu, né? Além disso, o plano, apesar do horizonte dele ser 20 anos, ele tem que ser revisto, né? De tempos em tempos. Então, nesse processo de revisão do plano, é um momento de melhorar, mesmo que tiver necessidade de melhorar. Mas as regiões todas vão ser atendidas, todas as regiões, né, administrativas que a prefeitura definiu. Marley. Uma sugestão ali, nesses casos de emergências, é a comunicação imediata com a população. Eu falo que a informação tem que ser rápida. E existe mecanismo para isso. Um exemplo de qual pode acontecer, o caminhão deu um problema, vai afetar ali a coleta. E aí, quando você tem o costume de colocar naquele dia, vai começar a gerar algumas informações que a população não sabe. Então, é necessário que existem multiplicadores nas regiões, igual está colocando aqui. Você tem muitas vezes associações, né, de bairro. Então, a associação é um multiplicador. Então, se o caminhão deu algum problema, alguém na prefeitura tem que comunicar alguém daquela região responsável para que multiplique no bairro o que aconteceu. Porque quando eu tenho informação, você evita um desgaste enorme, né? É o que está falando aqui sobre a coleta seletiva. Então, quando a informação não chega, o que eu vou fazer? Não, o caminhão hoje deu um problema, não vai passar a coleta seletiva, eu consigo guardar para mais uma semana, vamos dizer assim. Agora, se não chega a informação, porque problemas podem acontecer, como a gente percebe. Por exemplo, período chuvoso, os caminhões eles costumam entornar ali o chorume numa curva mais fechada, então a própria água faz que o chorume entorne. E aquilo fecha com a beleza, né? Então já tem a orientação de colocar menos, o pessoal da coleta vai fazer mais viagem para colocar menos lixo para não entornar o chorume. Isso são informações que precisam chegar. Senão você tem um desgaste também. Pegando um gancho dele que está falando, aí o que ocorre, o que a informação chega rápido? Em dezembro foi falado, ele mandou no grupo do bairro lá e a gente explicou para as pessoas que às vezes não estão no grupo com relação à coleta seletiva. Não tem transtorno. Porque o pessoal só vai passar só de. Não é coleta de lixo normal, não é coleta seletiva, diferente. Aí não teve transtorno. Então o que ocorre? Então a informação, se ela chegar rápido, o canal rápido, eu não sei se a prefeitura consegue fazer um aplicativo, alguma coisa que engloba as comunidades, eu não sei. Às vezes nesse caso que você falou de dezembro, da coleta seletiva, como que a informação chegou? Chegou por ele. Porque, na verdade, como vereador, eu consigo ter algumas informações, mas não são todas, né? Começa alguém a questionar, eu procuro saber, e aí eu consigo a informação e passo. Mas isso tem que partir da parte interna da área institucional. Vamos supor, quem é o responsável, o gerente responsável pela coleta de lixo do município, que tem um contato direto com a empresa contratada. A empresa contratada tem que ter um meio de acontecer o problema e vai comunicar essa pessoa, e aí a prefeitura tem que ter os canais. Que seja, vamos supor, que sejam os vereadores, que sejam os presidentes das associações, ou lideranças, tem que ter anotado lideranças comunitárias, que a palavra é essa, né? Lideranças de bairro. E aí tem que ter lá uma lista de espaços que manda para aquela liderança. E aí essa liderança é discutida em reuniões como essa aqui, pessoas se dispõem a ser um multiplicador. Eu tenho esse costume de a informação chegar e aonde eu tenho acesso a gente mas não é oficial. Ele passou a informação, a Cláudia passou, os dois passaram. Não tiveram problema no bairro. Então o que ocorre? E acho que no município também, que a maioria do local não vi ninguém reclamar. Então assim, quando a informação chega, que ela é precisa, você não tem problema. Agora quando não chega, meu filho, não tem jeito. Depois que entorna a água, não tenta voltar pro balde, não, não volta. Só falando um negócio sobre o acidente, da coleta de lixo, o que tem mais acidente é caco de vidro, seringa,
objeto perfurante. que entra no